Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Minha Arte Meu Apego. Para quem não me conhece, eu sou a professora Sueli e dando continuidade à temporada de mandalas decorativa, hoje é a quarta aula e eu trouxe essa mandala com pedrarias para você colocar num aparador ou mesmo numa estante. Nessa peça eu usei a técnica marmorizado e também um decopagem floral muito bonito. Essas mandalas que eu faço, a maioria tem no máximo 35 centímetros, ou seja, é uma peça decorativa para colocar em um móvel. Não é nada difícil de fazer, é só seguir o passo a passo e decorar a sua casa. E antes de começar o passo a passo, vou nas petições. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. E se tá gostando dessa ideia, já deixa um joinha. E também ative o sininho para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu posto. E não deixe de compartilhar com seus amigos, com suas redes sociais. E eu vou ficar eternamente grata. Então, bora pra aula! Inicialmente, eu colei duas placas de MDF em formato de círculo, colei com cola branca, medindo cada uma 18 centímetros de diâmetro e 3 milímetros de espessura, ficando um total de 6 milímetros de espessura. Antes de fazer a colagem do guardanapo, eu passei duas demãos de tinta PVA branca apenas em um lado e a cada demão eu fui passando um rolinho e secando com o secador. Esse fundo branco eu sempre aplico antes de fazer qualquer colagem com guardanapo. Como o guardanapo, quando tira as duas películas, fica semi-transparente, o certo é passar um fundo claro para realçar a figura. Essa parte lateral não é necessário pintar. Eu pintei porque a princípio eu tinha uma ideia, mas com o decorrer do passo a passo eu mudei de ideia, então não há necessidade, mesmo porque eu vou revestir essa lateral com um cordão. Depois da pintura bem sequinha, peguei esse guardanapo, que por sinal eu achei muito lindo, e antes de fazer a colagem eu tirei as duas películas. E para fazer isso com mais facilidade, porque é difícil de tirar, eu molhei o dedo levemente na goma laca, pode ser também na cola, para o dedo ficar grudento. Então, abri a ponta do guardanapo e retirei as duas películas. E antes de fazer a colagem, eu centralizei a figura e fui colando por partes. Primeiramente, eu passei a goma laca na metade do círculo. Colei uma parte do guardanapo e repeti o mesmo procedimento no outro lado, conforme demonstrado aí no vídeo. O bom de trabalhar com a goma laca é que antes dela secar, você tem como manusear o guardanapo sem rasgar. Já com a cola, corre o risco de rasgar o papel. E para a figura ficar lisinha, sem rugas ou bolhas de ar, eu coloco um plástico em cima e com um paninho eu vou alisando em cima da figura para a cola fixar bem na madeira. Depois, tirei o excesso, recortando-o, deixando uma margem mais ou menos de um dedo. Então, passei a goma laca na parte de trás e na lateral do círculo e fui colando o guardanapo. Essa parte, na verdade, não era necessário, porque inicialmente eu tinha uma ideia e depois resolvi fazer de outro jeito. No próximo passo, eu peguei um acetato, cortei do tamanho desse círculo.
Passei a cola de silicone, que eu acho uma das melhores para colar o acetato, porque é uma cola que fica transparente. Passei na beirada do círculo. E colei o acetato. Esperei essa cola secar bem e depois passei a cola de silicone agora na lateral do círculo. E colei uma passamanaria bordada de 1,5 cm de largura em volta desse círculo. Por isso que eu falei que não era necessário fazer a lateral com o guardanapo, porque eu iria cobrir com essa passamanaria e com cordão também. Como a largura da passamanaria é um pouco maior do que a largura do círculo, então essa borda que sobrou eu colei no acetato, conforme demonstrado aí no vídeo. Depois, peguei um cordão São Francisco na cor preto e dourado, medindo 3 milímetros de espessura e colei também em volta da passamanaria. Feito isso, peguei um círculo vazado em MDF medindo 30 centímetros de diâmetro a parte externa e a parte interna 20 centímetros de diâmetro. E para pintar, eu vou usar pela primeira vez essa tinta mármore líquido. Geralmente, quando eu faço trabalho imitando o mármore, eu faço com tinta mesmo, mas eu comprei esse para comparar qual resultado fica melhor. O que eu faço com tinta ou com esse mármore líquido. E segundo o fabricante, antes de aplicar esse mármore líquido, eu tenho que aplicar uma tinta escura ou clara. Então eu usei como fundo a tinta preta. Mas antes de começar a pintura, eu passei um hidratante na mão porque a cor escura ela mancha demais e é difícil de retirar das mãos. E também coloquei um plástico embaixo para não manchar a minha bancada. Passei 2 demãos de tinta apenas de um lado e na lateral. E a cada demão eu passei o rolinho para tirar as marcas das cerdas do pincel. E para acelerar a secagem, a cada demão eu fui secando com o secador. E aproveitando essa tinta preta, pintei também um círculo maior, medindo 35 centímetros de diâmetro. Passei 2 demãos em cada lado e na lateral, e respeitando a secagem de cada lado, seguindo o mesmo procedimento que eu fiz no círculo anterior. Primeiro com pincel, depois com rolinho e usando o secador para acelerar a secagem.
Depois de pintado os dois lados, eu fui para a parte do círculo vazado para passar a tinta efeito mármore líquido. Segundo o fabricante, eu tenho que passar com uma espátula uma camada dessa tinta marmorizada de forma uniforme, sem excesso. E após passar em toda a peça, ele informa que deve-se passar o secador para secar levemente, deixando as partículas úmidas. Essas partículas são tipo umas bolsinhas de tinta preta e tinta branca. E depois que eu passei o secador, deixando elas úmidas, o fabricante informa que tem que passar a espátula. E conforme eu passei a espátula, essas bolsinhas iam se rompendo e as tintas iam se espalhando, criando o efeito mármore. E depois que eu estourei todas as bolsinhas de tinta, o fabricante disse que pode deixar secar naturalmente ou com secador. No caso, eu preferi secar com secador. Depois que a peça secou bem, o fabricante informa que tem que lixar. Eu usei uma lixa de unha. Conforme eu fui lixando, as partículas se abriram mais, realçando o efeito mármore. Eu coloquei uma máscara porque o pó que solta é muito fininho. Depois que eu lixei toda a peça, fui tirando o pó com um pincel. Depois eu passei um paninho seco para limpar bem a peça. E para limpar a bancada, primeiramente eu passei uma vassourinha que eu tenho de mesa, depois passei o pano seco e finalizei passando um paninho úmido. Depois, o fabricante informa que eu tenho que passar um produto impermeabilizante. Então eu passei a goma laca incolor, apenas uma demão. E olha que legal que ficou. Fez uma sujeirinha, mas eu gostei do efeito. Depois eu resolvi fazer umas ranhuras, igual aquelas ranhuras que tem em pedras de mármore. Então eu resolvi fazer com a folha de ouro. E para colar a folha de ouro, eu usei a cola permanente e um pincel de ponta fina. Então, passei o pincel nesta cola e fui fazendo as ranhuras em algumas partes da peça.
Deixei a cola secar em ponto de mordência, que é o ponto em que você coloca o dedo e ele gruda, não pode secar totalmente. E então fui pegando pedacinhos de folha dourada e fui colando nas partes aonde eu coloquei a cola. Essa folha é bem delicada, ela rasga com facilidade, mas não tem problema colocar uma em cima da outra, porque ela é muito fina e o remendo fica imperceptível e o resultado fica muito lindo. Depois, com um pincel de cerdas bem macia, no caso aqui eu usei um pincel de maquiagem, fui esfregando em cima da folha, tirando o excesso. Conforme eu fui passando o pincel, o excesso da folha foi saindo e ficou somente a parte em que eu passei a cola. E os farelinhos que sobraram, não jogue fora. Dá para fazer outros trabalhos, assim como também dá para decorar unhas, conforme demonstrado no vídeo. E para ficar com a aparência espelhada, eu passei verniz vitral. Eu passei fora de casa porque o cheiro dele é muito forte. E esse foi o resultado. Ficou lindo. Feito isso, eu tracei um risco desse círculo vazado nesse círculo maior. E em volta desse traçado, eu colei com cola de silicone esses strass de cartela medindo 5 milímetros de diâmetro. Nesse momento da colagem, a minha câmera travou e acabou não gravando essa parte, mas não tem segredo algum. Esses strass já vêm com cola, mas mesmo assim eu preferi passar a cola de silicone para reforçar e fixar bem os strass. Feito isso, eu posicionei essas meias pérolas douradas de 8 milímetros de diâmetro em volta do círculo e depois fui colando com cola de silicone uma por uma. E para facilitar, na hora de pegar as pérolas, eu usei esse palito pega strass. Depois eu colei em volta de cada meia pérola 5 strass. Ficaram tipo umas florzinhas. E entre as florzinhas eu colei uma meia pérola. Entre a meia pérola e a florzinha, eu colei 3 strass. Nos lugares que a cola vazou, eu passei um cotonete com álcool para limpar. E depois, com a cola bem sequinha, eu passei a goma laca incolor em cima dos strass, das pérolas, para garantir que elas vão ficar bem coladinhas.
E finalizando a mandala, eu colei com a cola de silicone a parte vazada. E depois a parte do meio em que eu fiz o decopagem. E está pronto mais uma mandala. Essa mandala ficou muito chique. Eu espero que essa peça tenha te inspirado e que você reproduza a sua peça também. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Eu ainda estou conseguindo responder a todos. Eu amo responder os comentários. Fique com Deus e bye! Beijos!